Continuando, pessoal, o que acontece? Faz uma leitura aí na parte da equação reduzida da reta, na página 53, 54 e página 55, tá? Ele trata do assunto da equação reduzida da reta, tá? Mas aqui eu fiz um resumo pra gente poder entender melhor. Equação reduzida da reta, entendeu? O que acontece? Você tem um plano cartesiano aqui, né? Você tem uma reta, né? Tem uma reta inclinada que ela vai formar um ângulo, tá? Essa reta aqui é inclinada, cortando os eixos dos y e cortando o eixo do x, né? Eixo do y, eixo do x. A reta está cortando o eixo do y e corta o eixo do x, beleza? O que acontece? Quando essa reta corta e faz esse corte aqui embaixo, ela vai formar um ângulo, ó. Sempre o ângulo no sentido anti-horário, porque a gente lembra que lá no círculo trigonométrico, os ângulos calculados sempre no sentido anti-horário, que tem os quadrantes, mas sempre no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, formou um ângulo. Esse ângulo aqui formado, certo? Ele vai ser o que? Ele vai ser a tangente, vai ser o nosso ponto M, tá? Então o que acontece? Eu fiz um resumo aqui, ó. Uma reta inclinada vai ter um ângulo formado entre o eixo X e o ângulo, tá? Aqui é o ângulo, tá bom? No sentido anti-horário, tá? Indo em contra a reta, ó, no sentido anti-horário, indo em contra a reta que está cortando, tá? Qualquer reta inclinada corta o eixo Y em um ponto denominado N. A reta está inclinada, ela cortou o ponto Y e deixou um pontinho denominado N, tá? Esse N aí é quem, gente? É o conhecido como o nosso coeficiente linear, tá bom? O N é coeficiente linear e o M é coeficiente angular, tá? Aí, continuando aqui, qualquer reta inclinada corta o eixo Y em um ponto denominado M, nosso coeficiente linear. A equação reduzida da reta é do formato y igual m de x mais n, onde m é a tangente do ângulo, tá? Lembra? Na aula passada, m é a tangente do ângulo, e também é conhecida como coeficiente angular ou declividade da reta, tá? O nosso m ele pode ser conhecido com três nomes, tá? Ele pode ser conhecido como a tangente do ângulo, que vai ser aqui, esse ângulo aqui vai ser a tangente dele, tá? Pode ser conhecido como coeficiente angular ou também como declividade da reta, tá bom? Você pode encontrar essas expressões em algum exercício, em algum problema, tá? O nosso n é interseção no eixo y, tá? A interseção que ocorre no eixo y é o nosso n, conhecido como coeficiente linear, tá? Então, esse é mais ou menos uma parte resumida da equação reduzida da reta, tá? Mas ela tem alguns casos particulares que eu vou apresentar a vocês. Primeiro caso particular, quando a reta for paralela ao eixo x, ó, a reta aqui não está paralela ao eixo x, ó, a reta paralela ao eixo x, tá? Na posição horizontal. O ângulo formado entre o eixo x e a reta é nenhum, tá? Qual o ângulo que eu vou formar aqui entre o eixo x e a reta? Nenhum ângulo, tá? Porque ele não se cruza nem em cima nem embaixo, tá? Então a tangente desse ângulo vai ser zero, né? Sendo zero, o que acontece? A tangente do ângulo aqui é o meu m, né? A tangente do ângulo é o meu m. Então y é igual a m de x mais n. Quando o meu m é zero, né? Y é igual a 0 vezes x mais n. Y é igual a n. O y vai ser igual ao meu coeficiente linear, tá? Quando a reta for paralela ao eixo x, o meu valor da minha equação reduzida da reta vai ser meu coeficiente linear, tá bom, gente? Esse é o primeiro caso particular. Então, vamos ver agora o segundo caso particular. Continuando, pessoal, aqui olha só, outro caso particular é quando a reta for perpendicular ao eixo das abscissas, tá? Nesse caso, o ângulo formado que a reta forma com o eixo das abscissas é 90 graus, tá? O coeficiente angular, no caso m, não é definido, pois não existe tangente de um ângulo reto, tá? A equação dela seria x igual a x0, x inicial. Aí vem aqui, olha só, você tem um plano cartesiano, né? Você tem a reta, né? Ela é perpendicular ao eixo das abscissas, tá? Ó, ela forma um ângulo de 90 graus, tá vendo? A reta vem e forma um ângulo de 90 graus, ó. Desce, forma um ângulo de 90 graus. O
porque é o ângulo sempre o sentido anti-horário, então 90 graus. Então não existe equação reduzida na reta perpendicular ao eixo X ou paralela ao eixo Y, porque essa reta aqui está paralela ao eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Ela está perpendicular ao eixo das abscissas. Toda vez que você se deparar com essa situação, não existe uma equação reduzida dela, tá bom? Porque o valor de x vai ser igual a esse aqui, o de x zero. Esse ponto de interseção aqui vai ser o x zero. O n, se você se recordar, é a interseção no eixo dos y, no eixo y, o eixo das ordenadas, tá? Então, aqui ele está fazendo uma interseção, está cortando o eixo das abscissas, então não tem, porque o m é o coeficiente angular, que é a tangente, e não existe tangente de 90 graus, certo? Nós já estudamos lá, lá na circunferência, lá que não existe tangente de 90 graus. Então, por isso que não tem equação reduzida, porque se você não vai ter m porque não existe tangente no eixo de 90 graus. Você não vai ter n porque a reta não está cortando o eixo dos y, entendeu? Então, não tem equação da reta, equação reduzida da reta quando a reta procurada, né, ela for perpendicular ao eixo das abscissas, tá? Aí, esse ponto. Aí tem outro caso particular. Outro caso particular é quando por um ponto passa infinitas retas, tá? Logo, a equação do feixe de retas será do tipo que o m, que é igual a yb menos ya dividido por xb menos x de a, tá? Então, esse meu m aqui, meu coeficiente angular, ele é encontrado o quê? Pela diferença entre os pontos de y e a diferença entre os pontos de x. Aí tem até um macete, né? Você tem dois pontos, né? Ponto A, x de a, ya, o ponto B, x de b, yb, tá? E você vai pegar o macete, que é o segundo, que é o yb, menos o segundo, que é o ya, dividindo o primeiro, que é x de b, menos o primeiro do x de a, tá? Tá bem tranquilo, tá? Essa parte aí não é muito complicada não, tá bom, pessoal? Então, só recapitulando. Equação reduzida da reta. Quando a reta for perpendicular ao eixo das abscissas, a reta é perpendicular ao eixo das abscissas, você não tem uma equação reduzida da reta. Por quê? Porque não existe o ponto M. Por que não existe o ponto M? O ponto M, ele é a tangente do ângulo. E aqui no caso, o ângulo aqui foi um ângulo de 90 graus. Não existe tangente do ângulo de 90 graus. Primeiro ponto. Outro ponto. Você não tem o N, né? Porque você sabe que a equação reduzida, você não tem o N. Por que você não tem o N? Porque o N, ele corta, no caso, o eixo do Y, né? Você se recorda que a equação reduzida, ela é do tipo y igual a mx mais n, tá? A equação reduzida, ó, ela é do tipo m de x mais n, não é verdade? Onde o m é o meu coeficiente angular, que é sempre a tangente do ângulo, e o n é que intercepta o eixo do y. Se aqui é meu ângulo de 90 graus, eu não tenho tangente do ângulo de 90 graus, aqui vai ser o quê? Zero. 0 vezes x, zero. E eu tenho o n, ele intercepta o eixo dos y aqui? Não, também é zero, então por isso que eu não tenho, tá? Então, aí outro caso particular, por um ponto passa infinitas retas, essa é tranquilo, você vai achar o coeficiente angular pela diferença entre o eixo dos y e diferença do eixo x, que você vai ter dois pontos, né? X de a, ya, x de b, yb. Aí você vai ter a diferença de y de b menos y de a, dividido x de b menos x de a. Aí tem um macetezinho só, básico, só para decorar. Segundo menos o segundo, né? Dividido o primeiro menos o primeiro. Tá bom, gente? É só isso, é bem tranquilo, tá? Vamos fazer agora alguns exercícios para a gente poder massificar essas informações, tá bom?